Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo, onde a ideia é discutir um conceito relativamente novo comparativamente com o que a gente vem discutindo, os conceitos que a gente vem discutindo, né, dentro da análise do comportamento. Novo em termos, né, é um conceito que tem o seu início lá na década de 50, mas que fica parado durante muito tempo e só é retomado pela análise do comportamento de forma mais incisiva década de 80 e início da década de 90, tá? Que é o conceito de operação estabelecedora. Qual que é a ideia desse conceito? Esse conceito ele surge dentro da análise do comportamento como uma forma uma forma analítico-comportamental de lidar com a noção de motivação. Então, se a gente pode falar em termos mais leigos, a operação estabelecedora, ela buscaria, o conceito de operação estabelecedora, ele buscaria dar conta dos mesmos fenômenos, ou minimamente dos mesmos fenômenos, dos mesmos eventos a serem explicados, que o conceito de motivação busca explicar. Né? Um paralelo mínimo aí que a gente pode tentar fazer. Tá? Tradicionalmente, a ideia de motivação está intimamente ligada dentro da psicologia com a noção de causa do comportamento. A gente vai discutir a noção de motivação como um elemento que dá intensidade e direcionamento para o comportamento humano. Né? Esse termo motivação ele recebe muitos nomes ao longo da história da psicologia. Você tem termos como instinto, impulso, pulsão dentro da psicanálise, que em alguma medida cumprem a função de dar conta, como eu falei, de questões mais ou menos semelhantes que o termo motivação busca dar conta. Tá? Acontece que esses termos pulsão, impulso, instinto, motivação, tem todo um caráter mentalista embutido neles. E é lógico que a análise do comportamento não vai atestar essa forma de explicação do comportamento. Tá? Vocês devem ter estudado em diferentes disciplinas a ideia de motivação. Por exemplo, uma ideia clássica que perde uso, mas ao longo da história, a proposta do Maslow, lá da pirâmide de hierarquia de motivos, né, colocando motivos mais básicos que são necessários serem supridos para que o indivíduo busque novos motivos, novas motivações que vão guiar a conduta desse indivíduo. Eu não vou lembrar aqui agora certinho qual é essa hierarquia, mas inicia, acho que com alimento, comida ou coisas do tipo, vai para proteção, até chegar em níveis mais altos de exigências motivacionais, né? O Skinner, desde muito cedo na carreira dele, ele busca discutir elementos que estão linkados com a ideia de motivação. Ele não vai usar o termo motivação, ele usa, eu acho que o livro inclusive fala disso, o texto fala disso. Tá? Ele usa o termo, ele discute a partir da lógica do termo impulso, né? Que era o grande termo em voga naquele período, década de 50, década de 60, década de 50 não, desculpa,
década de 30, 40, 50 também. Tá? Skinner usa o termo drive nos textos dele, nos primeiros textos, lá em 1938, no Comportamento dos Organismos, tá? Como esse drive como sendo elementos que, de alguma forma, garantiriam essa intensidade, esse direcionamento do comportamento do indivíduo. Tá? Lógico que ele não atribui, ele não localiza esse drive no indivíduo. Essa motivação, que é algo, que é a forma tradicional de se pensar, ela não estaria localizada no indivíduo. A gente, como eu falei, cotidianamente a gente pensa a noção de motivação como um pertencimento do indivíduo que se comporta. O indivíduo está motivado para trabalhar. Ou seja, essa motivação está dentro dele. O Skinner vai trabalhar isso como operações ambientais. Quando eu falo de operação ambiental, eu estou dizendo de uma mudança no ambiente que vai, de alguma forma, afetar o comportamento do indivíduo. Então, o Skinner vai discutir com base, dentro de uma lógica analítica comportamental, o que daria direcionamento e intensidade à conduta, ao comportamento. Vai falar, olha, operações de privação, de saciação e de estimulação aversiva. Esses são os três elementos que, segundo Skinner, lá no início da carreira dele, dão esse caráter de intensidade e de direcionamento para o comportamento. Quando o indivíduo se encontra, quando um organismo se encontra privado, por exemplo, de alimento, ele passa a se comportar, a apresentar comportamentos que têm como alta probabilidade o alimento enquanto consequência reforçadora. Quando eu tenho, então, uma saciação de alimento, eu tenho a cessação, a diminuição da probabilidade de ocorrência de comportamentos que, na história daquele organismo, daquele indivíduo, foram seguidos por alimento. Então, eu, privado de alimento, eu me comporto de formas que no passado geraram alimento. Então, eu vou até a geladeira da minha casa, eu vou a um restaurante, vou a um supermercado, peço para alguém comida. Mas assim que eu comi 3 pratadas de feijoada, eu não vou numa pizzaria. Eu não vou atrás. Eu não emito respostas que geram como consequência alimento. Da mesma forma, diante de uma estimulação dolorosa, sei lá, uma dor de cabeça, comportamentos que foram consequenciados com um alívio dessa estimulação dolorosa passam a ter maior probabilidade e passam a ter mais... o comportamento do indivíduo se direciona para essa consequência. É mais provável de, quando eu estou com dor de cabeça, eu ir até, sei lá, o armário de remédios da minha casa pegar uma Neosaldina, ou ir até a farmácia comprar uma Novalgina. E é menos provável de, sei lá, eu ir cuidar da minha horta. Então eu tenho um direcionamento do comportamento. Essa proposta, essa forma de Skinner pensar, ou seja, de fazer afirmações de drives, né, no sentido de operações ambientais, ele elenca, ou melhor, ele torna essa motivação uma variável ambiental. E ao fazer isso, então, ele objetiva a motivação. Ele torna o conceito motivação um conceito manipulável, passível de ser colocado num plano de referência.
Quando a gente for para o laboratório no semestre que vem, como é que eu vou falar? Os ratinhos de vocês, antes da aula prática, eles são submetidos a um período de privação de alimento. No caso de água, 36 horas, 48 horas. Tá? Isso faz com que o comportamento desses organismos se direcionem no sentido de obtenção de água. Os comportamentos consequenciados por água passam a ter maior probabilidade. Tá? Então perceba, eu consigo manipular deliberadamente a tal da variável motivacional. Tá? Porque ela é entendida como uma variável ambiental. Se eu quero fazer alguém beber água, eu privo essa pessoa ou, sei lá, eu dou uma comida muito salgada. Quando eu estava no mestrado, principalmente no início do meu mestrado, quando eu não tinha bolsa, eu vivia numa pindaíba absurda. E o meu orientador, toda vez que a gente tinha reunião de supervisão do meu trabalho de mestrado, quando ela terminava muito próximo do horário de almoço, ele me chamava para almoçar e ele bancava tudo. Era nos dias de supervisão, eu me colocava em um estado de privação, eu comia menos na minha casa. Porque aí, primeiro, sobrava dinheiro para eu poder. Sobrava comida para eu comer no outro dia, porque o racionamento era pesado. E fora isso, quando eu estava no restaurante com ele, um restaurante self-service, eu comia feito um louco, garantindo que eu não estava pagando. Então, eu estava deliberadamente manipulando variáveis ambientais que geravam um efeito sobre o meu comportamento, um direcionamento, uma alteração de intensidade do meu comportamento. Percebam, é isso que eu chamo de objetivação. É a possibilidade de manipulação direta do evento. Quando eu assumo motivação como uma instância privada, mental, ela não tem mais como ser diretamente manipulada. Tá? Beleza. A gente está falando aí de um Skinner escrevendo lá na década de 30, década de 40, inicinho dos anos 50. E como eu falei, ele trabalhava com a ideia de, basicamente, olhando para o conceito de drive, impulso, tá? E olhando para isso a partir de uma lógica de privação, saciação e estimulação aversiva. Tá? Em 1950 é lançado o primeiro livro didático da análise do comportamento. Ele tem um nome pretensioso de Princípios de Psicologia, não de Análise do Comportamento, Princípios de Psicologia. Tá? E é escrito por dois autores, dois caras muito importantes na história da análise do comportamento. Só por terem escrito esse livro, essas duas pessoas já seriam suficientemente importantes. Mas eles têm outras contribuições para além disso, que é o Fred Keller e o William Schoenfeld. Tá? Nesse livro, eles fazem um apelo aos analistas do comportamento. Eles olham para os analistas do comportamento e falam, olha, existem mais elementos controladores do comportamento do indivíduo que não apenas os estímulos discriminativos e as consequências reforçadoras ou punitivas. Existem outros elementos para além da contingência tríplice que
são fundamentais na determinação do comportamento. E eles inauguram um termo que a gente vai chamar de operações estabelecedoras. É um termo que vem substituir a ideia de drive proposta pelo Skinner. Tá? E a ideia desses autores é a tentativa de garantir objetividade, de eliminar o caráter mentalista que o termo drive possui. Chega a soar estranho para um analista do comportamento quando a gente vai falar que o Skinner propunha um conceito de impulso, porque esse é um conceito necessariamente mentalista, então ele carrega, a palavra carrega com si todo o teor. O Keller Schoenfeld, que eles estão fazendo inicialmente, é simplesmente falando, vamos mudar o termo, vamos olhar para operações estabelecedoras. Né? E eles vão definir operações estabelecedoras, agora não mais com base na ideia de privação, associação e estimulação aversiva. Esses termos, esses três elementos estão embutidos dentro da ideia de operação estabelecedora que eles estão propondo. Mas não é no elencar esses três elementos que vai definir o conceito de operação estabelecedora. Eles vão trabalhar com o conceito de operação estabelecedora afirmando que operação estabelecedora é uma operação ambiental, ou seja, é uma mudança no ambiente que tem dois efeitos. Um efeito que altera a efetividade de um evento enquanto reforço. Então, a privação de água torna momentaneamente a água um evento reforçador. A saciação de água elimina momentaneamente o valor reforçador da água. A privação de alimento, a privação de contato social, torna alimento e contato social eventos reforçadores. Tá? E um segundo efeito, que é uma alteração na frequência dos comportamentos que produziram essas variáveis que tiveram seu valor momentâneo alterado enquanto reforço. Como assim? A privação de água vai atribuir momentaneamente um valor reforçador para a água e, ao mesmo tempo, você passa a ter maior probabilidade de emissão de comportamentos que no passado foram consequenciados por água. Há um aumento na frequência dessas respostas. Então, eu privado de água, há um aumento na frequência do meu comportamento de ir até a cozinha e abrir a geladeira. Há um aumento na frequência do meu comportamento de, sei lá, virar para minha filha e falar, filha, busca lá um copo d'água para mim. Essas são respostas que vão ter as suas probabilidades alteradas em função dessa operação ambiental que alterou o valor reforçador de um dado evento. Tá? Beleza. Esse conceito de operação estabelecedora, ele é retomado depois, foi proposto em 1950, lá pelo Keller e Schoenfeld. Ele é retomado depois, meados da década de 60, pelo Michelson, que é um outro cara importante da análise do comportamento, que escreveu também um livro importante, didático sobre análise do comportamento. Esse com um nome um pouco mais... um pouco mais... como é que eu vou falar? Humilde, né? O outro era princípios de psicologia, esse é só princípios de comportamento, já algo mais
mais humilde, né? Eu não estou falando da psicologia como um todo, estou falando do comportamento, da análise do comportamento. Lá ele retoma um pouco a ideia, discute, não muito diferente do que o Kelly e Schoenfield discutiram, mas até início da década de 80, tinha sido esses dois caras que tinham falado sobre o tema. E o tema morreu. Os analistas do comportamento não, não compraram a ideia do Kelly Schoenfield, lá de 50, quando ele fala, galera, vamos prestar atenção em outras coisas para além do SD e do reforço. Os comportamentos não deram muita atenção para isso. Em 1982, um dos analistas do comportamento mais importantes da história, que é o Jack Michael, eu particularmente acho, provavelmente, o grande teórico da análise do comportamento depois do Skinner, né? Ele escreve um artigo e recupera a ideia de operações estabelecedoras. Isso em 82, depois ele reescreve um outro em 93, eu acho. No texto está lá falando. Aonde ele dá uma reformulada na ideia. Ele faz uma proposta um pouco mais ampla do que o Kelly Schoenfield tinha feito. O Kelly Schoenfield, eles mantiveram a ideia de privação, saciação e estimulação aversiva. Então, o conceito mesmo de operação estabelecedora tinha lá grandes utilidades. Eu continuava falando em privação, saciação e estimulação aversiva e me bastava. Privei meu rato 48 horas. O indivíduo está privado não sei lá quanto tempo. Saciou, por isso não responde mais. Os termos são suficientes. O Jack Michael, como eu falei, na década de 80, início da década de 80 e depois no início da década de 90, dá uma reformulada no conceito. Mantém a ideia, mantém o termo operação estabelecedora e mantém a ideia de operação estabelecedora enquanto uma operação no ambiente, uma mudança no ambiente, uma variável ambiental. Define operação ambiental com base nos dois efeitos já sinalizados lá pelo Kelly e Schoenfield. A ideia de que eles vão chamar de efeito estabelecedor. Efeito estabelecedor no caso, estabelecedor de reforço. Depois ele, no texto não fala, mas depois ele inclusive vai propor a ideia de efeito abolidor. Ou seja, estabelecedor estabelece um evento enquanto reforço. Lembrando que isso sempre é momentâneo, esse efeito. Porque um evento ele não é reforço o tempo inteiro, ele tem um período onde ele começa a ser reforçador, depois ele deixa de ser reforçador. A água lá do ratinho de vocês, ela é reforçadora enquanto dura a privação do rato. Depois que ele entra em saciação, a água deixa de ser reforço. Então, você tem um efeito estabelecedor e o que ele chama de efeito evocativo. Efeito evocativo é a ideia de aumento na probabilidade da frequência da resposta que foi seguida pelo evento reforçador. Então, até aí, a gente tem poucas mudanças. Ele começa a olhar um pouco mais para alguns outros elementos, ou melhor, algumas descrições mais específicas do que simplesmente privação, saciação e estimulação aversiva. Ele vai falar, olha, nós temos operações estabelecedoras incondicionadas. Lembrando, recuperando lá de reflexo, quando usamos o termo incondicionado, estamos nos referindo a elementos, a relações estabelecidas filogeneticamente, ou seja, o organismo já nasceria com essas relações estabelecidas. Ela parte da ideia
Paz da ideia não. Nós nascemos com uma série de eventos reforçadores incondicionados. O que isso quer dizer? Nós não precisamos aprender alguns eventos como reforçadores. Boa parte dos nossos reforçadores são aprendidos. Por exemplo, atenção. Eu preciso aprender que a atenção é um reforço. Tá? Eu preciso aprender que a presença do meu amigo é reforçadora. Agora, tem eventos que eu não preciso passar por esse processo de aprendizagem. Tá? Alimento, água, contato sexual. Nada disso eu preciso aprender aprender a estabelecer esses eventos enquanto reforçadores. Não é dependente da minha ontogênese, é dependente da minha filogênese. Tá? Então, o Jack Ma vai virar e falar o seguinte, olha, para esses reforçadores incondicionados, eu vou ter, então, operações estabelecedoras incondicionadas. Tá? Eu vou ter, por exemplo, o aumento, e aí ele vai elencar 9 operações estabelecedoras incondicionadas. Ou seja, mudanças no ambiente que tornam algum evento reforçador e que evocam comportamentos que tiveram como consequência esse evento reforçador. Tá? Então ele vai falar em aumento de temperatura. O aumento de temperatura para além de níveis de conforto, né? Torna a diminuição de temperatura um evento reforçador e evoca respostas que no passado foram consequenciadas pela diminuição dessa temperatura. Então, abrir a janela passa a ter alta probabilidade, ligar o ar-condicionado passa a ter alta probabilidade, tomar um copo de água gelada passa a ter alta probabilidade, pular dentro da piscina passa a ter alta probabilidade. Tá? Da mesma forma, a diminuição da temperatura para além de níveis de conforto tornam o aumento da temperatura um evento reforçador e evocam respostas que no passado foram consequenciadas por esse aumento de temperatura. Então, com a diminuição de temperatura, respostas como vestir um casaco, ligar o aquecedor, acender uma lareira, tomar um chocolate quente, são respostas que passam a ter maior probabilidade. Tá? Ele vai falar não em estimulação aversiva, mas em estimulação dolorosa. Tá? Porque nem toda estimulação aversiva ela é incondicionada. Mas estimulação dolorosa, sim. Tá? Então, a presença da estimulação dolorosa faz com que a sua ausência se torne reforço. Uma ideia de reforço negativo. Tá? E evoca respostas que no passado foram correlacionadas com a sensação da estimulação dolorosa. Por exemplo, tomar a Neosaldina. Tá? Variáveis correlacionadas com reforçamento sexual. São outros, uma outra operação estabelecedora incondicionada. Tá? Fora isso, o Jack Michael vai elencar outras operações estabelecedoras que aí vincula com a ideia de privação e saciação. Vai falar privação e saciação de água, alimento, oxigênio, atividade e sono. A privação ou saciação desses 5 elementos alteram a efetividade desses eventos enquanto reforço e evocam respostas que no passado foram correlacionadas por esses eventos. Tá. Um ponto importante nessa discussão é que essas operações estabelecedoras e esses eventos são incondicionados.
Tá? Eu não preciso aprender a ter o alimento como reforço, eu não preciso aprender a ter o aumento da temperatura, quando a temperatura está muito baixa, enquanto fonte de reforço. Isso é incondicionado, isso é filogeneticamente determinado. Tá? O organismo que era sensível a uma temperatura muito baixa, abaixo do nível de conforto, e por isso emitia comportamentos que geravam uma elevação da temperatura, teve maior probabilidade de sobrevivência. O outro morreu congelado. O que não era sensível morreu de hipotermia. Tá? Então não passou seus genes para frente. Beleza. Agora, um ponto importante. Eu tenho a operação estabelecedora que é incondicionada, eu tenho o evento que teve sua função reforçadora estabelecida, que é incondicionado, mas o comportamento evocado, esses comportamentos são sempre aprendidos. Eu preciso aprender como aumentar a temperatura quando ela está muito baixa. Eu preciso aprender a como diminuir a temperatura quando ela está muito alta. Da mesma forma que eu preciso aprender como cessar dor, eu preciso aprender a ter contato sexual, eu preciso aprender como ter acesso a movimento, a atividade, quando eu estou privado de movimento. Tá? Então, é incondicionado a operação estabelecedora e a consequência, mas o comportamento que é evocado é um comportamento aprendido. Beleza. Aí a gente já tem uma marcação um pouco melhor da diferenciação do que o Jack Michael está propondo e o que estava sendo proposto lá atrás com o Kelly Schoenfeld, reformulando as ideias do Skinner lá de inicinho de carreira. Ele já coloca alguns elementos a mais aí, quando a gente olha para essas operações estabelecedoras incondicionadas. Mas o que marca a diferença de forma bem mais clara, e que aí você começa a ter uma contribuição mais robusta da proposta do Jack Michael, e que é a partir daí então também que a ideia de operação estabelecedora ganha corpo dentro do nosso comportamento, ganha adeptos que olham para o fenômeno e começam a estudar e começam a usar como elemento explicativo quando estão fazendo clínica, quando estão fazendo escola ou trabalhando em organização. É quando ele propõe a ideia de operações estabelecedoras condicionadas. Ou seja, mudanças ambientais que eu preciso aprender que elas geram uma mudança no valor reforçador de determinado evento. Tá? O Jack Michael ele vai propor 3 operações estabelecedoras condicionadas, 3 tipos de operações estabelecedoras condicionadas. Tá? E esses são 3 tipos que se definem pelo processo histórico, pelo processo de condicionamento que faz com que determinado evento se torne um evento reforçador. Tá? Então vamos lá, vamos elencar esses 3, que eu acho que a gente vai... Acho que vai ficar mais fácil de entender o que eu estou chamando de operação estabelecedora condicionada. Tá? A primeira operação estabelecedora que o Jack Michael propõe, a primeira operação estabelecedora condicionada que o Jack Michael propõe, é o que ele chama de operação estabelecedora condicionada substituta. O Jack Michael é um cara muito bom para dar nome para as coisas. Ele usa termos que facilita a gente entender do que ele está referindo. A ideia de operação estabelecedora substituta é muito próxima da noção de reflexo condicionado. A gente está falando de uma relação de pareamento. O que está sendo pareado? Um evento ambiental é pareado a uma operação estabelecedora incondicionada.
E aí esse evento ambiental adquire a função de operação estabelecedora. Da mesma forma que no reflexo condicionado, um estímulo neutro é pareado a um estímulo incondicionado, e a partir daí adquire a função de estímulo condicionado, eliciando resposta. Aqui agora a gente está falando de um pareamento entre um evento neutro, um evento que não tem a função de operação estabelecedora, mas que por pareamento com uma operação estabelecedora incondicionada passa a adquirir a função de operação estabelecedora condicionada substituta. O termo de substituto diz respeito dessa ideia de substituir uma operação estabelecedora incondicionada. Então vamos pensar da seguinte forma. A gente está acostumado, não sei como é que está a quarentena de vocês, mas antes da quarentena, sei lá, você acorda às 7 horas da manhã, você acorda às 6h30, você acorda às 6 horas, às 5 horas da manhã, sei lá. Você tem um padrão de acordar aí X horas, tá? Quando vai dar meio-dia, você tá ali 5 horas sem comer, 4 horas sem comer. Ou seja, você tem algum grau de privação. Esse algum grau de privação faz com que alimento seja reforçador e evoca respostas que no passado geraram alimento. Beleza? Sem grandes problemas, operação estabelecedora incondicionada, igual a gente estava falando lá atrás. A privação de alimento faz com que alimento se torne reforçador. Beleza. Acontece que esse período de privação em função de nossas organizações de trabalho, de estudo, coisas do tipo, faz com que você fique esse período sem se alimentar e vai se alimentar por volta de meio-dia. Tá? Então você começa a ter aí um pareamento entre o estado de privação que você se encontra após 4, 5 horas sem se alimentar e o horário no qual você se alimenta. Ou seja, você se encontra no estado de privação e naquele momento você tem o almoçar, por exemplo. O que acontece? Esse horário que você se alimenta, onde você tem um pico de valor reforçador, onde o alimento é extremamente reforçador, tá? Você vai ter que esse horário ele pode acabar, por pareamento de estímulo, adquirindo valor de operação estabelecedora. E aí, mesmo que você não se encontre privado, por exemplo, porque eu acordei 10 horas da manhã depois de uma noitada e tomei meu café, comi pão e tudo mais, 10 horas da manhã. Ou, fui para a escola, mas eu fui para a universidade, mas levei um pacote de biscoito. E ao longo da manhã eu fui comendo biscoito. Beleza. Mas chega no horário de meio-dia, por pareamento de estímulos, está correlacionado eu olhar para o meu relógio, eu ver as horas e o alimento adquirir função reforçadora. De novo, por pareamento, transferência de função, igual lá no reflexo condicionado. Estímulo neutro adquirindo função de estímulo condicionado por pareamento. Aqui agora, estímulo neutro, relógio marcando 12 horas, adquirindo função de operação estabelecedora por pareamento com uma operação estabelecedora incondicionada. Tá claro? Então, a operação estabelecedora substituta é claramente um processo de criação de operação estabelecedora em função de pareamento de estímulos. Beleza? Pareamento de um estímulo com uma operação estabelecedora, melhor dizendo. Beleza. A próxima operação estabelecedora. Operação estabelecedora reflexiva. Ela está muito linkada com a ideia de estimulação aversiva. Tá? Lembra quando a gente discutiu controle aversivo? E quando a gente foi falar principalmente da fuga e da esquiva, que a fuga é uma resposta que cessa a estimulação aversiva presente, e a esquiva é uma resposta que adia
ou não permite com que eu entre em contato com a estimulação aversiva. É uma resposta que ocorre antes da presença da estimulação aversiva. E ela vai ocorrer muito em função da presença de estímulos que sinalizam a estimulação aversiva que está por vir. Que lá no livro Moreira e Medeiros eles chamam de estimulação pré-aversiva. E que na hora que eu elimino a estimulação pré-aversiva, eu estaria também eliminando a estimulação aversiva. O Jack Michael vai virar e falar o seguinte: essa estimulação pré-aversiva, no final das contas, ela não é uma mera estimulação, ela não é um SD, ela é uma operação estabelecedora, condicionada, reflexiva. E depois eu falo um pouquinho dessa ideia de reflexivo. O Jack Michael vai virar e falar o seguinte: a presença dessa estimulação, que a gente estava chamando até agora de estimulação pré-aversiva, torna reforçador a sua própria eliminação e evoca respostas que no passado foram acompanhadas pela eliminação dessa estimulação pré-aversiva, que o Jack Michael vai virar e falar o seguinte: é operação estabelecedora, porque atribui valor reforçador. A partir dessa operação ambiental, a eliminação desse evento adquire valor de reforço. O texto dá um exemplo que eu gosto muito, então eu vou repetir. Você está dirigindo o seu carro e acende no seu painel a luz de combustível. Numa lógica fuga-esquiva, eu tenho aí uma estimulação pré-aversiva, sinalizando a estimulação aversiva, o meu carro que para. E aí eu vou emitir uma resposta de esquiva, que é ir atrás de um posto de gasolina. O Jack Michael vai virar e falar o seguinte: olha, na verdade, o que eu tenho aí é uma operação estabelecedora. Essa luz que acende. Essa luz que acende, ela... O que ela faz? Ela torna reforçador a sua eliminação, a sua própria eliminação. O acender da luz de combustível torna reforçador o apagar da luz de combustível. E vai evocar respostas que no passado levaram a esse apagar da luz de combustível. Então eu vou atrás de um posto de gasolina. Ou eu paro o carro e ligo para alguém e falo: olha, não vou chegar no posto de gasolina, corro o risco de eu ficar sem gasolina, traz aqui para mim um tanque, um barrilzinho de gasolina que eu vou encher meu tanque. Eu tenho respostas que são emitidas em função dessa operação estabelecedora. Reflexiva justamente por isso, porque é retroativo. Retroativo, eu não sei se é um bom termo, mas é sobre a própria operação estabelecedora que ela produz seu efeito. A presença da luz faz com que o apagar da luz seja reforçador. Entendeu? Então, o Jack Michael, ele está propondo uma redefinição conceitual. Ele está virando e falando: olha, esquece a ideia de estimulação pré-aversiva. Isso é operação estabelecedora. Por conta dos dois efeitos. Porque se observa os dois efeitos que ele está propondo. O efeito estabelecedor, o acender da luz, estabelece o apagar da luz como reforço. E o efeito evocativo, ou seja, respostas que no passado geraram a luz apagada, tem maior probabilidade de voltar a ocorrer. E a última operação estabelecedora que ele propõe, é a mais complexa delas todas, é a operação estabelecedora condicionada transitiva. Ela é complexa, mas perolomútil. A ideia é de que, a partir do momento em que um evento é reforço, as condições pré-requisito para esse reforço adquirem função de reforço.
Como assim? Acho que um exemplo facilita o entendimento. Tem um ex-orientando do Jack Michael, que é um brasileiro, atualmente professor da Universidade da Califórnia, eu acho, que é o Caio Miguel. O Caio Miguel tem um texto explicando Operação Estabelecedora, que ele dá um exemplo que eu gosto também. Ele fala o seguinte: vamos supor que pregar um quadro na parede seja reforçador, por algum motivo. Tá? No momento em que pregar o quadro na parede é reforçador, automaticamente martelo e prego adquirem função de reforço. Então, o valor de reforço do quadro na parede transita, por isso, operação estabelecedora transitiva, transita para outros eventos. Os eventos requisitos para aquele reforço final. Eles vão adquirir função reforçadora. E aí, respostas que no passado geraram martelo e prego passam a ter maior probabilidade. Eu vou até a caixa de ferramenta que eu tenho na minha casa e pego lá o martelo e pego o prego. Tá? Ter que fazer uma ligação para alguém. Tá? Isso torna automaticamente o crédito do celular um evento reforçador. Então, esse ter que fazer a ligação enquanto elemento reforçador, ter nessa ligação um evento reforçador, isso transita e transporta esse valor de reforço da ligação para o crédito. Tá? Então, essa transição do valor é aprendida, ou seja, eu preciso aprender que para o quadro estar na parede, eu preciso de martelo e eu preciso de prego. Eu preciso aprender que para completar uma ligação do meu celular, eu preciso ter crédito. Então, esses são elementos que vão sendo aprendidos ao longo da ontogênese do indivíduo. Beleza? O texto que eu propus para vocês, ele vai fazer toda uma outra discussão mais detalhada, fazendo uma distinção entre o valor evocativo da operação estabelecedora, a distinção entre a função evocativa, aquela de evocar respostas que no passado foram reforçadas, e a diferença disso para a ideia de estímulo discriminativo. Mas acho que a gente não precisa entrar nesse nível de detalhamento. Tá? Até eu tenho dificuldade em fazer essa distinção. Tá? Não é simples. Então acho que a gente não precisa entrar nesse nível de detalhamento sobre a operação estabelecedora. Se vocês conseguirem entender a ideia de operação estabelecedora incondicionada e dentro da condicionada, essas três, eu estou mais do que satisfeito. Beleza? Então, é isso. Ficamos por aqui, tá? Com a ideia de operação estabelecedora. Semana que vem entramos com outro vídeo, uma outra discussão, tá? Pessoal, é isso. Brigadão. Até semana que vem.